Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje vamos explorar a fascinante origem e história do Chute Wrestling, uma arte marcial híbrida que combina o realismo das lutas de chão e submissão com a intensidade dos golpes em pé. Nascido no Japão nas décadas de 1970 e 1980, o Chute Wrestling evoluiu a partir do Catch Wrestling, uma forma brutal de grappling ocidental, e se tornou um dos pilares para a criação do MMA moderno. Neste vídeo, você vai descobrir como lendas como Karl Gotch e Antonio Inoki moldaram essa arte, e como ela se destacou por sua autenticidade e eficácia nos combates. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Origens do Chute Wrestling. Influências do Catch Wrestling. O Catch Can Wrestling ou simplesmente Catch Wrestling foi um estilo de luta que surgiu no Reino Unido no final do século XIX e foi amplamente popularizado nos Estados Unidos no início do século XX. Ele se diferenciava do wrestling olímpico e greco-romano por permitir uma grande variedade de submissões e quedas, muitas vezes mais violentas e rápidas. William Muldoon e Frank Gotch, nenhuma relação com Karl Gotch, foram dois dos lutadores mais famosos da era do Catch Wrestling. Frank Gotch, em particular, com seu estilo agressivo e altamente técnico, ajudou a espalhar o Catch Wrestling nos Estados Unidos. O Catch Wrestling também foi um dos estilos principais usados nos circuitos de luta livre profissional americana e europeia, e acabou sendo levado ao Japão após a Segunda Guerra Mundial. Introdução do Catch Wrestling no Japão. Após a Segunda Guerra Mundial, o wrestling profissional começou a ganhar popularidade. No entanto, o pro wrestling nos Estados Unidos já havia adotado uma abordagem mais teatral, onde os resultados eram predeterminados e as lutas eram mais coreografadas. Karl Gotch, um lutador nascido na Bélgica e treinado no Catch Wrestling no Reino Unido, teve um impacto crucial no Japão. Ele foi apelidado de "o Deus da Luta" por seus pupilos japoneses devido à sua incrível habilidade técnica e sua abordagem séria à luta. Gotch acreditava na prática de lutas reais e no treinamento intenso para fortalecer os lutadores em técnicas de luta livre autênticas. Seu legado é a fusão das técnicas do Catch Wrestling com o desejo japonês de lutas mais realistas. Lutadores japoneses que treinavam com Gotch, como Antonio Inoki, ficaram fascinados pela autenticidade e pela brutalidade do estilo de Gotch. Antonio Inoki, uma das maiores figuras do wrestling japonês, ajudou a popularizar o conceito de lutas reais e começou a promover combates de pro wrestling que se assemelhavam a lutas verdadeiras, o que foi a semente do Chute Wrestling. Primeiros anos, New Japan Pro Wrestling, NJPW. Na década de 1970, Antonio Inoki, influenciado por Karl Gotch, fundou a New Japan Pro Wrestling, NJPW, e começou a promover lutas mais realistas. Inoki queria transformar o wrestling japonês em algo mais próximo de uma luta de verdade, onde as habilidades marciais fossem exibidas sem a encenação comum no wrestling profissional. A partir daí, Inoki organizou eventos como o famoso combate entre ele e o lendário boxeador Muhammad Ali em 1976. Embora a luta em si tenha sido bastante contenciosa e anticlimática, a ideia de ver como diferentes estilos de luta se enfrentariam em um contexto mais realista plantou as bases para o que viria a ser o MMA. Esse desejo de criar lutas mais autênticas fez com que muitos lutadores treinados no wrestling profissional buscassem mais treinamento em artes marciais reais, como jiu-jitsu, judô e kickboxing, resultando em uma evolução do wrestling profissional em direção ao Chute Wrestling. Desenvolvimento do Chute Wrestling. Criação da Universal Wrestling Federation, UWF, 1984. Nos anos 80, alguns lutadores de NJPW, insatisfeitos com o nível de teatralidade nas lutas, decidiram criar uma promoção separada que enfatizava a luta realista. Entre esses lutadores estavam Yoshiaki Fujiwara, Nobuhiko Takada, Akira Maeda e Satoru Sayama, o famoso Tiger Mask. A Universal Wrestling Federation, UWF, foi fundada em 1984, focada em um estilo de luta chamado Chute Style, que procurava simular o realismo em lutas de pro wrestling.
Embora os resultados ainda fossem predeterminados, a ênfase estava em técnicas genuínas de submissão e grappling, com menos ênfase na encenação teatral. A UWF foi um sucesso imediato, trazendo uma abordagem mais séria ao wrestling profissional, e muitos dos lutadores que treinaram lá também estavam sendo preparados para lutas reais, fora do ringue teatral. Dissolução da UWF e formação de outras promoções. A UWF se desfez em 1985, mas a ideia de lutas mais realistas não morreu. Várias promoções surgiram a partir da UWF, cada uma influenciando e formando a base para o desenvolvimento do Chute Wrestling e do MMA no Japão. Fujiwara Gumi, 1991, criada por Yoshiaki Fujiwara, que treinou diretamente sob Karl Gotch, essa promoção manteve o foco em lutas de submissão e grappling. Pro Wrestling Fujiwara Gumi, PWFG, outro derivado da UWF, continuou com a ideia de lutas realistas. Pancrase, 1993, fundada por Masakatsu Funaki e Ken Shamrock, ambos lutadores que treinaram no estilo UWF. Pancrase foi uma das primeiras promoções a fazer lutas genuinamente reais, sem resultados predeterminados. As regras de Pancrase permitiam tanto luta de chão quanto golpes em pé, com algumas limitações, criando uma ponte direta para o MMA moderno. A transição para o MMA. Nos anos 90, muitos dos lutadores de Chute Wrestling migraram para competições de MMA, como o Pride Fighting Championship e o UFC. Nomes: Kazushi Sakuraba, apelidado de o Caçador de Gracies por derrotar vários membros da famosa família Gracie no Pride, surgiram das raízes do Chute Wrestling. Ele se tornou uma lenda no MMA, mostrando a eficácia de suas habilidades de grappling e submissão derivadas do Chute Wrestling. Características das técnicas do Chute Wrestling. As técnicas do Chute Wrestling são conhecidas por sua abordagem realista e altamente eficiente, combinando grappling, submissões, quedas e golpes em pé. Este estilo híbrido de luta foi desenvolvido para simular combates reais, unindo elementos de várias artes marciais. Vamos explorar suas principais características técnicas em detalhes. Grappling e submissões. O grappling, ou luta no solo, é um dos pilares do Chute Wrestling. As técnicas de submissão são derivadas principalmente do Catch Wrestling, com foco em aprisionar o oponente e forçá-lo a se render. Chaves de braço, usadas para aplicar pressão nas articulações do braço e ombro. Chave de perna, técnicas como o gancho no calcanhar e a chave de joelho são aplicadas para atacar as articulações da perna, frequentemente levando a rápidas submissões, visto que esses ataques podem causar sérios danos. Estrangulamentos. Estrangulamentos são utilizados para cortar o fluxo de ar ou de sangue para o cérebro. O mata-leão e o triângulo são comuns, assim como variantes de estrangulamentos frontais. Essas submissões são executadas de maneira direta e explosiva, sem as transições demoradas típicas de outros estilos, buscando a finalização rápida do combate. Controles e posições dominantes. No solo, o Chute Wrestling prioriza posições de controle para imobilizar o oponente enquanto prepara para uma submissão. Montada, o lutador se posiciona sobre o oponente, tendo o controle completo. A partir dessa posição, pode desferir golpes ou buscar submissões. Controle lateral, o lutador fica ao lado do oponente, controlando seu tronco e limitando seus movimentos. Esta posição é ideal para transitar para chaves de braço ou estrangulamentos. Controle das costas. Controlar as costas do oponente é uma posição altamente vantajosa, geralmente usada para aplicar o mata-leão ou outro estrangulamento. As transições entre essas posições são rápidas, com foco em manter a pressão constante e minimizar a defesa do oponente. Quedas e projeções. As técnicas de quedas no Chute Wrestling vêm de disciplinas como o judô, sambo e catch wrestling, e são usadas para levar o combate ao solo, onde o lutador pode aplicar seu grappling. Single leg e double leg, técnicas típicas de wrestling, onde o lutador ataca uma ou ambas as pernas do oponente para derrubá-lo. São rápidas e eficazes, e costumam ser seguidas de tentativas de controle no chão. Arremessos, baseados em técnicas de judô e sambo,
os arremessos são usados para desestabilizar o oponente e lançar seu corpo ao chão. O arremesso de quadril é uma das técnicas mais usadas. Suplex, uma técnica de alto impacto herdada do catch wrestling, em que o lutador envolve o oponente por trás e o arremessa para trás, caindo sobre ele. Esta técnica pode ser muito devastadora se bem executada. Golpes em pé. Embora o chute wrestling tenha uma forte ênfase no grappling, os golpes em pé é uma parte fundamental do estilo. Os golpes são usados tanto para abrir oportunidades para quedas e submissões quanto para finalizar o combate em pé. Chutes baixos, técnicas retiradas do kickboxing e do Muay Thai. Os chutes baixos são usados para enfraquecer a base do oponente, tornando-o vulnerável a quedas. Socos, utilizando uma base semelhante ao boxe, o chute wrestling inclui socos diretos, cruzados e ganchos. O objetivo é causar dano ou abrir brechas para ataques de grappling. Joelhadas são aplicadas especialmente no clinch, uma posição de grappling em pé, onde o lutador segura o oponente pela nuca ou corpo e desferir joelhadas diretas no abdômen ou cabeça. Cotoveladas, golpes curtos e poderosos, frequentemente aplicados em situações de clinch ou no chão, onde podem causar cortes e dano significativo ao oponente. Clinch. O clinch é uma posição de luta em pé em que os lutadores se agarram e buscam controle sobre a posição do oponente, ideal para transições rápidas entre quedas e golpes. Controle de cabeça. O lutador tenta controlar a cabeça ou pescoço do oponente para criar ângulos para quedas ou golpes, como joelhadas e cotoveladas. Controle sobre o braço do oponente e controle sobre o braço do oponente são essenciais para dominar o clinch e abrir espaço para técnicas de arremesso ou submissão. Técnicas de finalização rápida. No chute wrestling, as finalizações rápidas são uma característica central. O objetivo é encurtar o tempo do combate, buscando submissões logo após a queda ou nas primeiras transições no solo. Chaves de calcanhar e tornozelo. Frequentemente aplicadas rapidamente em quedas, essas submissões atacam articulações frágeis e podem terminar uma luta em segundos. Submissões de pescoço, guilhotina e mata-leão. Estas submissões são aplicadas assim que o lutador percebe que o oponente oferece uma abertura. O uso de estrangulamentos é visto como uma maneira rápida e eficiente de encerrar a luta. Combinação de disciplinas. O chute wrestling é uma fusão de várias artes marciais, sendo flexível e adaptável. Técnicas de kickboxing, judô, catch wrestling, jiu-jitsu e até mesmo sambo são integradas de forma que o lutador seja eficaz tanto em pé quanto no solo. Essa combinação permite que o lutador ataque de várias formas e se adapte ao estilo de seu oponente. O chute wrestling é a prova de que a combinação de técnicas eficientes de grappling, quedas e golpes em pé podem transformar qualquer lutador em uma verdadeira máquina de combate. Se você quer aprender mais sobre outras artes marciais, técnicas e histórias fascinantes, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Aqui no Mundo Marcial, a gente te leva cada vez mais fundo no universo das lutas e artes marciais. Até a próxima!